Roberto Carlos vai até a imponente mansão de Silvio Santos e acaba sendo humilhado pelas filhas do apresentador, ao tentar ler um trecho da Bíblia em meio a um clima tenso. O que parecia ser uma visita tranquila se transforma em uma verdadeira batalha de egos e valores, deixando todos em choque. Como será que ele reagiu a esse inesperado episódio? Ao chegar, Roberto foi recebido por algumas das filhas de Silvio Santos, que o cumprimentaram com sorrisos formais. Mas o ambiente, embora luxuoso, exalava um certo distanciamento. O cantor, sempre educado e sereno, saudou a todos com sua voz suave e sorriso discreto. "É uma honra estar aqui", disse ele, enquanto olhava ao redor. Silvio sempre foi um grande amigo e um homem de valores profundos. Patrícia, uma das filhas de Silvio, respondeu com um sorriso cauteloso. Roberto, sem perder a calma, apenas assentiu. "Mas minha fé faz parte do meu caminho", respondeu com tranquilidade. "Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui." As irmãs de Silvio trocaram olhares rápidos, mas ninguém disse nada. O clima ficou um pouco tenso. Depois de uma breve pausa, Roberto Carlos, com seu jeito calmo e resoluto, pegou sua Bíblia de bolso e a abriu, com a intenção de compartilhar um versículo que considerava significativo. "Gostaria de ler algo para vocês", disse ele, seu olhar refletindo um brilho de propósito. O silêncio invadiu o ambiente, mas antes que pudesse iniciar a leitura, uma das filhas de Silvio soltou uma risada discreta. "Ah, Roberto", disse outra irmã, com uma ironia sutil. "Aqui não é um culto, estamos em uma celebração. Não acha que esse não é o momento?" Sem pressa, Roberto fechou a Bíblia e olhou serenamente para elas. "Eu entendo", disse com um sorriso sereno. "Mas acredito que a fé também faz parte da música, assim como a vida faz parte do amor." As irmãs trocaram olhares, e uma delas, com um tom mais direto, disse: "Roberto, sua música é única, sua história é linda, mas precisamos ser honestas. O público de hoje não está mais interessado nesse tipo de discurso. Querem algo mais leve, não sermões." Alguns convidados sorriram discretamente, enquanto outros olhavam ansiosos pela reação do cantor. Mas Roberto, impassível, se manteve firme. "Eu nunca impus minha fé a ninguém", respondeu calmamente. "Apenas compartilho o que me fez ser quem sou." Uma das filhas de Silvio, com um sorriso forçado, sugeriu: "Que tal cantar uma de suas músicas, como Esse Cara Sou Eu, por exemplo? Acho que ficaria muito melhor do que um versículo." O clima ficou ainda mais tenso e alguns convidados riram nervosamente. Roberto Carlos, no entanto, manteve sua postura e, com um suspiro profundo, novamente abriu sua Bíblia. Algo dentro dele dizia que não poderia ceder. "Há algo que preciso dizer", afirmou, com uma voz mais firme, mas igualmente tranquila. O ambiente, antes apenas desconfortável, agora se tornava estranho e quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer. O cantor, com sua serenidade habitual, começou a ler em voz baixa. "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Provérbios 9:10. O salão ficou em um silêncio absoluto. As risadas cessaram, e o zumbido de conversas se transformou em um desconforto palpável. Uma das irmãs, visivelmente impaciente, suspirou. "Roberto, você realmente não entende. Estamos em outro tempo, outro momento. Esse tipo de coisa não tem espaço aqui." Uma das outras irmãs, com um tom impessoal, fechou a Bíblia com firmeza e disse: "Sempre respeitamos sua arte, Roberto. Mas talvez tenha se esquecido de que aqui celebramos a vida, a alegria. Não precisamos de sermões religiosos." Roberto Carlos, sem se deixar abalar, olhou para a Bíblia fechada nas mãos e permaneceu em silêncio por um momento. Mas algo no ar parecia ter mudado. A tensão crescente se refletia nas expressões dos convidados, e uma brisa suave
começou a circular pela sala, fazendo as cortinas se moverem levemente. Foi então que uma voz suave, porém firme, surgiu do fundo da sala. Uma senhora idosa, que estava sentada discretamente em um dos sofás, falou com um tom grave, mas sereno. Com licença, talvez devêssemos ouvir Roberto. Eu conheci Silvio Santos há muitos anos e sei que, apesar de tudo, ele sempre carregou uma grande reverência por Deus. Por que não podemos respeitar isso agora? As filhas de Silvio ficaram surpresas, trocando olhares entre si. A sala estava agora repleta de murmúrios desconcertantes. A senhora, com uma serenidade impressionante, continuou. Silvio, mesmo sem exibir sua fé, sempre teve um respeito imenso por Deus. Ele não falava disso constantemente, mas essa parte dele nunca foi superficial. Patrícia, já visivelmente incomodada, fez uma pergunta incisiva. Quem é a senhora? Com um sorriso tranquilo, a idosa respondeu: Sou apenas alguém que conheceu essa história melhor do que vocês. O salão estava tenso. O ar, pesado com a resposta da senhora, parecia carregado de algo mais. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. As luzes da sala começaram a piscar e as portas do grande salão se abriram sozinhas, como se o vento as empurrasse. Um perfume floral, suave e misterioso, se espalhou pela sala. Os convidados começaram a olhar uns para os outros, sem saber o que pensar. Alguns, em silêncio, observavam Roberto Carlos, que mantinha seu semblante tranquilo, como se já soubesse que o incomum estava prestes a ocorrer. A senhora idosa, mantendo seu olhar profundo, disse: Às vezes, o tempo pode mudar o mundo, mas ele não muda o que está no coração. E foi nesse momento, quando todos esperavam mais um momento de desconforto, que a risada familiar de Silvio Santos ecoou, baixa e misteriosa, por todo o salão. Foi um som tão vívido e real que fez todos pararem em choque. A risada parecia vir de algum lugar invisível, mas todos sentiram. Patrícia levou a mão ao peito, incrédula, tentando entender o que estava acontecendo. A presença de Silvio, embora ausente fisicamente, parecia ter se tornado tangível no ambiente. Roberto Carlos, com um sorriso suave e sereno, então se levantou, olhou para a sala e, com sua voz inconfundível, disse: Eu não estou aqui para pregar. Estou aqui para lembrar a todos que há coisas que nunca morrem. A fé de Silvio era real e, de alguma forma, ela ainda está aqui. Ele então abriu novamente sua Bíblia e leu, em voz alta e clara: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. As palavras pareciam ter um peso ainda maior naquele ambiente, como se tivessem se encaixado perfeitamente na situação. Quando ele terminou de ler, uma risada suave, mas cheia de nostalgia, ressoou mais uma vez pelo salão. Roberto Carlos olhou para todos, com uma expressão tranquila e compreensiva. Às vezes, a fé não precisa ser imposta. Ela está sempre lá, esperando que a abramos em nosso coração, disse ele suavemente. A senhora idosa sorriu com um brilho nos olhos e colocou a mão no ombro de Patrícia. Seu pai sempre teve fé, disse ela. E hoje ele encontrou uma maneira de lembrá-las disso. Patrícia, que antes estava cética, agora parecia mais tranquila, como se algo dentro dela tivesse finalmente se resolvido. Ela respirou fundo e, com um sorriso tímido, sussurrou: Eu acho que entendi agora. O vento, antes pesado e desconfortável, agora se acalmou e o perfume floral começou a desaparecer. A mansão, que antes estava tensa e cheia de incerteza, agora parecia finalmente em paz. O ambiente na mansão de Silvio Santos estava agora em um silêncio profundo, quase reverente. Roberto Carlos, com sua postura serena
fechou a Bíblia delicadamente e olhou para cada um dos presentes. A figura da senhora idosa, com seu olhar sábio, parecia ter trazido uma calma inesperada. Patrícia, que antes havia se mostrado resistente, agora se sentia tocada por algo que não conseguia expressar imediatamente. O desconforto, que antes pairava no ar como uma névoa espessa, começou a se dissipar lentamente, dando espaço para um sentimento de reflexão e respeito. Roberto Carlos, com um suspiro profundo, colocou a Bíblia de volta ao bolso e se aproximou das filhas de Silvio, que estavam em silêncio, observando-o atentamente. Yus, eu sei que não é fácil e que muitas vezes as palavras não são suficientes para expressar o que está em nossos corações, disse Roberto com a voz suave, mas firme. Mas, às vezes, precisamos de algo mais do que apenas a razão para nos conectar com o que realmente importa. Patrícia, com os olhos marejados, levantou a mão como quem busca uma resposta, mas não sabia exatamente o que perguntar. Ela não sabia bem como expressar o que sentia naquele momento. Sitch, você realmente acredita que a fé, essa fé que você tem, pode transformar algo dentro de nós? Perguntou, com uma voz quase quebrada. Roberto Carlos olhou para ela por um instante e, de repente, algo em seu olhar parecia profundo, como se ele tivesse visto algo além daquela sala luxuosa. Como se ele visse diretamente os corações daqueles que estavam diante dele. Suas dúvidas, suas feridas, suas esperanças. A fé não é sobre transformar a realidade externa, Patrícia, respondeu Roberto com uma calma impressionante. Ela transforma aquilo que está dentro de nós. É o que nos dá força para seguir, para amar, para perdoar. A verdadeira mudança começa no coração. O silêncio se alongou. Mas dessa vez era um silêncio carregado de compreensão, como se todos ali estivessem, de alguma forma, absorvendo aquelas palavras com uma intensidade que não poderiam explicar. Foi nesse momento que uma lembrança poderosa invadiu o coração de Patrícia. Ela se lembrou de seu pai, Silvio Santos, não como o apresentador que todos conheciam, mas como o homem que sempre demonstrou uma serenidade silenciosa, uma forma de confiança inabalável em algo maior que ele. Mesmo sem falar abertamente sobre sua fé, havia algo em seu olhar, em sua presença, que transmitia essa força tranquila, essa paz interior. As palavras da senhora idosa ainda ecoavam em sua mente. Silvio sempre teve fé, mesmo quando não a exibia para o mundo. Patrícia sentiu o peso daquela revelação, como se tivesse finalmente compreendido a essência da pessoa que seu pai foi. Alguém que, apesar das adversidades e do brilho das câmeras, nunca perdeu sua conexão com algo maior que o guiava. Ela percebeu então que a verdadeira força não está naquilo que mostramos ao mundo, mas naquilo que guardamos em nosso interior. Sem dizer uma palavra, Patrícia deu um passo à frente, os olhos agora inundados de lágrimas. Ela olhou para Roberto Carlos e, com um sorriso tímido, disse: Eu acho que estou começando a entender. Roberto, com seu sorriso sereno, apenas assentiu, como quem confirma uma verdade silenciosa. Mas, antes que mais palavras fossem ditas, algo mágico aconteceu. Uma brisa suave atravessou a sala e a risada familiar de Silvio Santos, a mesma risada que todos conheciam tão bem, novamente ressoou no ambiente. Desta vez, porém, não havia nada de estranho ou fora do lugar. Era como se Silvio estivesse, de alguma forma, ali presente, compartilhando aquele momento com todos, como se ele estivesse sorrindo daquilo tudo, não com ironia ou desconforto, mas com uma paz imensa, como alguém que, após uma longa jornada, finalmente encontra a tranquilidade. Era um sorriso acolhedor. Um sorriso que parecia dizer: está tudo bem. Eu sempre soube que um dia vocês entenderiam. Os convidados, que antes estavam tensos e incertos,
Agora estavam todos tocados por aquele instante. Alguns, com lágrimas nos olhos, olhavam para Roberto Carlos como se ele fosse o último elo entre o presente e o passado, entre o mundo físico e o espiritual. A presença de Silvio, embora ausente, estava mais viva do que nunca, pois ele sempre havia sido um homem de fé, e sua herança de amor e sabedoria transcendeu o tempo. Patrícia, tocada por uma emoção avassaladora, se aproximou de Roberto e o abraçou brevemente. Era um gesto simples, mas carregado de significado. As outras filhas de Silvio, que estavam reticentes, agora também se aproximaram, com os olhos marejados, e, aos poucos, a sala se transformou em um momento de conexão profunda e silenciosa. A senhora idosa, que havia observado tudo com um sorriso tranquilo, se levantou e, com passos calmos, se aproximou de Roberto Carlos. Ela colocou a mão em seu ombro e disse: "Você cumpriu sua missão aqui hoje, Roberto. Silvio sempre acreditou que a verdade não precisa ser imposta. Ela simplesmente chega quando o coração está aberto." Roberto Carlos sorriu, sentindo a profundidade do momento. A mansão de Silvio, agora silenciosa e cheia de reflexão, parecia se transformar. O luxo e a grandiosidade daquela casa haviam ficado em segundo plano, e o que realmente importava era o legado do amor e da fé que Silvio Santos, mesmo nos momentos de maior brilho, havia deixado para todos. Moral da história: a história de Roberto Carlos e a visita à mansão de Silvio Santos nos ensina que a verdadeira fé não está nas palavras ou nas demonstrações públicas, mas na maneira como ela se reflete em nossas ações, nas nossas escolhas e na paz interior que carregamos conosco. Silvio Santos, embora nunca tenha imposto suas crenças, viveu com uma fé profunda, algo que tocou todos ao seu redor, sem necessidade de discursos ou imposições. Às vezes, precisamos de momentos como este, simples, silenciosos e cheios de significado, para entender que a fé é uma jornada pessoal, que transcende o entendimento lógico e se encontra no coração. Como Roberto Carlos disse, a verdadeira mudança começa dentro de nós. E no fim, a verdadeira força não está no que mostramos ao mundo, mas no que guardamos em nossos corações. A fé, o amor e a capacidade de perdoar, aceitar e viver com mais humanidade. Quando estamos dispostos a abrir nossos corações, as coisas mais profundas e espirituais começam a fazer sentido, nos guiando para uma paz que vai além de qualquer lógica ou convenção. Silvio Santos, de sua maneira silenciosa e presente, nos lembra que o mais importante é viver com verdade, sem nunca deixar de acreditar que, no fim, o amor sempre prevalecerá. Se esse vídeo te ensinou uma lição de fé e amor, não deixe de curtir, compartilhar com quem você ama e se inscrever no canal para mais ensinamentos valiosos como esse.